Eram mais ou menos 2 da manhã. Estava a voltar a pé, sozinho, distraidamente, perdido dos meus pensamentos. Reparo que lá ao fundo vêm 2 rapazes a correr, encapuçados, com máscaras pretas, o que só por si já é particularmente incomum. Mas o meu verdadeiro choque veio quando eu reparei que eles vinham com facas na mão. E para além disso, vinham na minha direção. O meu instinto foi logo virar-me, mas quando olho para trás, reparo que vem mais 2 ou 3 da minha retaguarda. E eu aqui tenho que agradecer aos meus bullies por conseguiram instigar em mim logo na infância este instinto de fugir e desviar-me de quem me persegue. Porque a coisa que eu fiz imediatamente foi correr em frente, em direção aos agressores. Enquanto eles vinham na minha direção prontos para atacar, eu consegui meio desviar-me, dar a volta, sem levar nenhuma golpada aí. Mas para minha surpresa, no quarteirão a seguir, vinham mais, que estavam escondidos na interseção. Foi aí que eu acelerei o passo e gritei um altíssimo socorro que foi ignorado pelas pessoas que estavam ali à volta. Foi nessa subida, numa sôfrega e veloz corrida, que um deles me consegue agarrar a camisa e honestamente, não percebi imediatamente que tinha acabado de ser esfaqueado. Eu achava que era só um murro. Esse curto espaço de tempo foi suficiente para ele conseguir dar uma segunda golpada. Eu corri em direção a um carro que estava ali parado, num sinal encarnado. Olho para o lado, o condutor é um indostânico. Começa a dizer, "Leave my car!" Eu estou em pânico a dizer-lhe, "I've been stabbed!" E ele nem se dignou a esperar pela ambulância. Deixou-me à porta de uma discoteca. Quando cheguei às urgências, fiquei admirado com o que vi. É quase indescritível o cenário que eu ali presenciei. Vi num corredor de um convento agora tornado hospital. Escuro e frio. Várias camas com pacientes inconscientes deitados no corredor. Pessoas com um aspecto meio zombie em cadeiras de rodas viradas para a parede. Todos, exceto eu, da etnia semelhante às pessoas que acabaram de me atacar. E ainda atordoado com toda esta situação, dei por mim a pensar, em que país é que eu estou? Depois de cozido e mais calmo e de saber que a minha situação estava sob controle, desabafei com a médica. Bem, que grande azar que eu tive. E ela pergunta-me, como assim azar? E eu, sim, azar, estar naquela rua, àquela hora. Isto não é certamente uma coisa que acontece regularmente, senão nós víamos nas notícias, não é? Ou que ela me diz, não, isto acontece todos os dias. E eu fiquei, como assim? E ela, sim, isto é uma ocorrência comum. Só neste momento estão aqui mais uma situação parecida com a tua. E eu fiquei completamente chocado, porque eu não tinha noção que esta era a realidade do nosso país. Com tanta narrativa propagada à volta de Portugal ser um país seguro. Eu não sabia que andar na rua te punha em risco de vida. Eu não fazia ideia que os nossos sistemas de saúde estavam completamente sobrecarregados com população imigrante. E adicionando a isto as coisas que eu já sabia, a forma como os subarrendamentos a imigrantes afetam toda a inflação imobiliária, a descaracterização da cultura portuguesa ou a gentrificação nos bairros portugueses. Desde então, fiquei absolutamente obcecado com este tema. Tendo em conta tudo isto, porque é que nós estamos a importar tantos imigrantes? Esta é a questão que eu vou tentar responder a fundo neste vídeo. Dessa investigação, venho aqui propor uma solução que é certamente inesperada. Uma série de coisas que nós podemos fazer, não só a nível individual, como a nível coletivo, para resolver o problema da imigração em Portugal. Ao contrário do que nos levam a crer, as migrações em massa não são um fenómeno moderno. É, na verdade, uma das características mais comuns das sociedades decadentes. Isto porque a criação de megalópolis, ou seja, de grandes cidades, tem como consequência direta uma burocratização laboral. Começa com a aglomeração das elites nas grandes cidades a fazer este trabalho burocrático, governativo, e que eventualmente, à medida que esta lógica se dispersa, começa a tornar necessária as migrações internas. Ou seja, pessoas a abandonar as suas terras onde faziam trabalho de campo, mudarem-se para as grandes cidades para contribuir neste trabalho burocrático. Para além disto, há toda a questão da liberalização sexual. Tem implicações não só na fertilidade, como no tecido básico da organização social, que é a família, e tudo junto, ao longo do tempo, cria as condições necessárias para que o acolhimento estrangeiro seja inevitável. E esta fase maturada civilizacional garante não só que os povos alheios almejam para elas emigrar, como uma nação que precisa destes migrantes para se sustentar. Isto foi exatamente o que aconteceu na cadência do Império Romano, na decadência do Egito, na cadência da Babilónia, e hoje não estamos numa situação muito diferente. Os fundamentos ontológicos liberais da modernidade, a ideia de igualdade, a ideia de clean slate, como se nós nascêssemos como um padrão definido, todos iguais, e toda a lógica industrial. Criou esta forma de organização social decadente, que nós chamamos a Era da Liberdade, em que se demonstram estas coisas todas típicas das sociedades decadentes, mas com uma componente particularmente aguda, que é toda a questão da revolução sexual, que normalizou o uso de contraceptivos, levantou uma narrativa que foi desconstruindo o conceito basilar de família, que tornou possível e legal o aborto, que como consequência criou uma sociedade infértil. E por isso, obviamente, visto que a sociedade é feita de pessoas, uma sociedade insustentável. Vejamos que o nosso índice de reprodutibilidade passou de cerca de 5 no início do século XX para tipo 1.4 hoje em dia. O que nos põe numa lógica de teoria de redes, num sistema condenado a cessar. Matematicamente falando, de uma forma puramente lógica e abstrata, qualquer rede que tenha um índice de reprodução com menos de 2.1, num sistema complexo como é o sistema demográfico, está condenada a deixar de existir. Tudo isto faz com que nós tenhamos uma pirâmide demográfica extremamente invertida. Temos uma grande parcela da população envelhecida e gradualmente menos jovem. Adicionarmos a isto toda uma lógica de capitalismo
capitalismo tardio que obriga ao crescimento infinito. A única solução é uma valorização artificial da riqueza. A era moderna é feita através de uma mudança radical no tecido económico, em que a economia passa a ser maioritariamente imaterial, em que a maioria da riqueza não é feita de bens materiais, mas de bens imateriais, e que por isso muda toda a lógica laboral, que passa de trabalho real, de agricultura, do trabalho na fábrica, da indústria, da criação de bens, em que agora a maioria do trabalho passa a ser burocrático. Trabalho mais de gestão, operacional, logísticas, comunicação, coisas abstratas, burocráticas. O que leva muitas pessoas a abandonarem as suas terras e irem para as grandes cidades. Muitas vezes nem é bem por vontade própria, é só porque a vida que antes era sustentável agora já não é sustentável. Todos estes fatores juntos criam um sistema disfuncional, que faz com que haja uma escassez de população ativa para criar a riqueza necessária para sustentar a população inativa. E quando me refiro aqui a riqueza, refiro-me à riqueza real, não à que é medida pela economia. É o somatório dos bens e serviços que são necessários para a subsistência do povo. No caso mais extremo e abstrato disto seria: não há pessoas suficientes a trabalhar a produzir a comida para as pessoas que não trabalham poderem comer todos os dias. Ou seja, há muitas pessoas a precisarem de ser servidas e poucas a servir. Muitas pessoas a consumir riqueza e poucas a produzi-la. O engraçado é que a solução que os romanos encontraram para este problema é exatamente a mesma solução que os egípcios encontraram, e é exatamente a mesma que nós encontramos. A solução é a imigração. Mas inicialmente não nos referimos a qualquer tipo de imigração. Falamos de imigração escrava. Essas sociedades decadentes não existem num vácuo. Apesar de terem atingido este nível de maturidade que tem essas características todas únicas, estão rodeadas de nações que não só ainda não atingiram esse estado civilizacional, como vivem desejosas de o alcançar. Estão sedentes de fugir das suas economias aparentemente mais frágeis e com uma vontade visceral de adotar os mesmos comportamentos de gratificação instantânea que uma vida moderna e liberal oferece. E a grande vantagem destas nações para uma sociedade que está em decadência populacional é que estas nações reproduzem-se. E não é pouco. No caso dos dias de hoje, alguns dos países do sul global chegam a ter um índice de reprodução de 7. Estamos a falar de uma quantidade gigantesca de população na idade ativa que pode vir servir precisamente a essas necessidades laborais consequentes da decadência. Refiro-me a trabalho manual, refiro-me a trabalho agrícola, refiro-me a trabalho industrial. É assim que estas migrações em massa começam. Cá diz muito que os imigrantes vêm fazer os trabalhos que os portugueses não querem fazer. Mas não é necessariamente que não queiram fazer. É não querem fazer ao preço dele. Não são certamente condições dignas de trabalho, e que são portugueses que, com toda esta revolução que eu referi, simplesmente já não existem. Mas não podes dizer escravatura, que a escravatura já foi abolida há muitos anos. Hoje existem leis do trabalho. A questão é, como já devem ter visto, muito destas pessoas que trazem estes imigrantes para cá não cumprem estas leis, em que as condições de subsistência mínima não são de todo asseguradas. Quando somos confrontados com esta realidade atroz, questionamos-nos: como é que nós deixámos isto acontecer? O que é que se passou em Portugal nos últimos 10 ou 20 anos que fez com que isto se tornasse possível cá? Como é que isto passou à frente dos nossos próprios olhos e nós não fizemos nada? Fez uma pergunta, que é isto: precisa Portugal de mais gente? Precisa, e vai precisar. Cerca de 20 mil por ano. Mas não, creio eu, não é? Cerca de 200 mil é o que vem. Segundo os... Esses são os que vêm ou são os que o país precisa? As necessidades. São necessários? As necessidades. Bom, até quando é que... Enfim, por aí fora. 2010, não é? Até 2010? 200 mil pessoas ano. Em Portugal, este esforço para o acolhimento de imigrantes em massa vem na mão dos jesuítas. Isto porque no início dos anos 2000 foi dado o pelouro de alto comissário para a imigração e minorias raciais a um padre jesuíta. E foi precisamente nas suas mãos que foi encomendado um grande estudo sobre a imigração em Portugal, em que se identifica as necessidades urgentes de imigração, em que é descrito exatamente como implementar medidas que o tornem possível e em que é feito um plano a longo prazo que chega à conclusão que os 20 mil imigrantes que Portugal estava a receber anualmente na altura não eram de todo suficientes e que precisávamos no mínimo de receber 200 mil imigrantes. Foi precisamente nesta altura que o CEF foi reestruturado para preparar Portugal para receber muitos imigrantes. E o objetivo dessa imigração é exatamente o espectável das sociedades decadentes. Estamos a falar de importar imigrantes de economias frágeis do sul global para vir satisfazer as necessidades de mão de obra do nosso país. Este plano fez com que de 2000 para 2010 duplicássemos o número de imigrantes residentes em Portugal, de 200 mil para 400 mil. Entretanto, por volta de
2015 começa um debate público gigantesco à volta dos migrantes que estavam a chegar à Europa, principalmente por Itália. A população em geral se começa a perceber que há de facto alguma coisa suspeita com as políticas migratórias, porque foi aqui que se tornou visível a quantidade de pessoas que estavam a entrar na Europa. Em 2020 já contávamos com 600 mil imigrantes em Portugal. E foi precisamente aqui que, enquanto estávamos fechados em casa por causa do Covid, que se extinguiu o CEF. E agora sim, podíamos cumprir os desejos que estes estudos almejavam. O que fez com que de 2020 a 2025 triplicássemos o número de imigrantes em Portugal e passássemos dos 600 mil a 1,6 milhões. A que propósito agora é que parece que é um pouco desconfortável falar sem pátria? É que é uma questão prévia. A questão prévia é saber se ainda existe o povo português. Na sua opinião? Para todos os sinais e todas as provas indicam que já não existe o povo português. Bem, a pessoa fica assustada. A pessoa fica assustada. Não sei porquê. Não há. Como assim? Mas afinal, estamos a falar apenas de 15% de toda a população nacional. É assim tão problemático ter 15% da população imigrante? Ao ver estes números deste ponto de vista geral, estamos a descartar a composição demográfica. Vejam que a grande maioria dos imigrantes são jovens, dos 18 aos 50. Tendo em conta que nós já temos poucos jovens, da tal pirâmide invertida que eu já referi, não só isso, como 1/3 dos jovens imigra, faz com que estes 1,8 milhões de imigrantes constituam não só 15% da população, mas cerca de metade da população jovem portuguesa. Essas mudanças demográficas fazem com que hoje já haja vários distritos em Portugal em quase metade da população residente é imigrante. E para quem ainda está na dúvida disto, sim, a composição demográfica portuguesa já foi parcialmente substituída e vai ser ainda mais. É uma questão de aritmética simples. Isto acontece porque para esta lógica liberal capitalista é irrelevante a cultura, é irrelevante a composição demográfica de um país. Português, indiano, muçulmano, ateu, católico, é indiferente. Desde que beneficie o crescimento do capital, essa é a única condição relevante na lógica em que nós vivemos hoje. Se compra kebab, se compra bifana, se compra pai thai, é completamente indiferente. Desde que a riqueza que é criada seja valorizada ao longo do tempo. Nesse sistema, o crescimento é muito mais importante que cultura. Por isso mesmo é que, apesar de eu já ter aqui salientado estas necessidades económicas de uma sociedade decadente de importação de imigrantes, do facto de haver uma necessidade real sobre esse sistema de importar pessoas, não fiquem a achar que esta imigração beneficia os portugueses. Beneficia o sistema vigente liberal, não o povo português. Porque menos imigrantes significaria uma mudança no tecido económico português, em que as pessoas que se veem obrigadas a sair das suas terras porque agora há uma mão de obra mais barata a competir com eles já não têm que o fazer, em que toda a cadeia de abastecimento, desde a produção à venda ao consumidor, teria que se adaptar a uma realidade sem imigrantes, significaria que a riqueza portuguesa era dividida por menos pessoas. E a consequência direta disto é mais prosperidade individual. Os preços desceriam, porque passaria a haver menos procura para a mesma oferta, haveria certamente mais soberania nacional, porque de repente não estávamos dependentes dos interesses ideológicos dos povos que estamos a importar. E se acham que isto é mera especulação abstrata, vejam os países que limitaram fortemente a imigração, como a Polónia ou a Hungria. Além disso, está mais que demonstrado que esta primeira geração de imigrantes consome muitos mais recursos do que produz. E o caso português demonstra exatamente isto. Isso explica-se obviamente porque grande parte deles está na verdade a contribuir para a economia paralela. Por isso, para aqueles que usam a segurança social como uma grande razão para fazer essa importação de imigração, eu não estaria assim tão confiante que esta imigração em massa vai resolver este sistema podre de reforma. E para os que veem tudo isto como razão suficiente para acabar com esta coisa da imigração de vez, eu acho que no ponto em que estamos podem esquecer. É que mesmo num cenário idílico em que acabávamos com o sistema liberal e burguês, que voltávamos a um sistema monárquico tradicional e em que fechávamos as portas totalmente, na prática temos um país endividado que, por causa destes erros das repúblicas liberais, fazem com que precise mesmo deste crescimento infinito, que nos põe numas algemas das quais é impossível sair agora. E só a imigração em massa é que consegue criar este valor através de inflação abstrata. É que consegue valorizar os lucros dos capitalistas, que agora não só têm menos custos de mão de obra, como têm valorização dos seus ativos, inflação nos preços dos bens que estão a vender, há crescimento económico sem aumento de riqueza efetiva, piorando assim gradualmente a qualidade de vida dos portugueses. Mas Portugal cresce no papel, que neste sistema é a única coisa que interessa. Mas também é por isso que a imigração em massa é tão diferente da imigração casual que aconteceu ao longo do século XX. É um argumento que vemos muito a ser dito de então e os portugueses que
que emigraram para a França, mas estamos aqui a falar de fenómenos radicalmente diferentes, não só em questão de dimensão. O número total de imigrantes em França durante o século XX é tipo 7% da população, como em termos de demografia, etnia e convergência cultural. Obviamente que há muito mais semelhança cultural entre povos europeus, partilham uma série de pressupostos ontológicos que fazem com que a coexistência seja muito mais fácil. Valores da dignidade humana, do valor inerente da vida, tudo pressupostos que não estão presentes nas culturas do sul global que nós agora importamos, em que todos estes valores que formam o nosso pacto social, a forma como nós vivemos em sociedade, não estão presentes na sua cultura, o que faz com que os desafios e as consequências desta imigração em massa sejam radicalmente diferentes das consequências e desafios da migração casual que aconteceu ao longo do século XX dentro da Europa. O aspecto que eu vejo, se calhar, a ser menos falado e que é claramente o elefante na sala, que ainda assim tem um papel absolutamente fundamental, é a raça e a etnia. Uma das interpretações da queda do Império Romano, talvez a interpretação mais importante, é uma que, aliás, que está feita num livro que é um livro maldito, é a interpretação de que o Império Romano caiu por causa do caos étnico da mestiçagem. Se o Império Romano caiu por causa do caos étnico da mestiçagem, o que nós assistimos hoje em Lisboa e em Portugal é ao caos étnico dos portugueses. Eu acho que há genuinamente uma boa intenção em quem propaga a ideia de que não existem raças diferentes, mas as boas intenções não o tornam verdade naturalmente ou biologicamente. O princípio está correto, todas as raças são de facto igualmente dignas e merecem igual respeito, e a Bíblia nisto é absolutamente clara. Homem, mulher, escravo, mestre, rico, pobre, todos somos filhos de Deus e por isso somos todos igualmente dignos. Mas a extrapolação de que por causa disso todas as raças são categoricamente semelhantes é absurda. É óbvio que as raças são biologicamente diferentes. E esse facto não é só extremamente curioso e interessante, porque explica muitas das origens evolutivas da nossa espécie, como tem um papel extremamente relevante para as nossas vidas e para a forma como nos organizamos socialmente. Tal como acontece em todas as outras espécies, é o ambiente que vai selecionar as características que são permeáveis naquele habitat específico. Ou seja, as características genéticas que ajudam à sobrevivência num determinado contexto ambiental vão ser as que ao longo da evolução vão ser selecionadas. E é precisamente a seleção de características diferentes em ambientes diferentes que nascem as diferentes raças. A mais aparente e a que é mais falada, que é a cor da pele, está diretamente relacionada com a produção de melanina e vem precisamente de ambientes ou que têm abundância de sol ou que têm escassez de sol. Os povos que evoluíram durante vários milénios em ambientes com excesso de sol tinham uma gigantesca vantagem evolutiva em produzir mais melanina. Por isso as crias que nasciam com esta aptidão genética tinham mais probabilidade de sobreviver, o que faz com que ao longo de milhares de anos a pele desses povos seja naturalmente mais escura. Mas isto não acontece só com a cor da pele, acontece com todos os traços que são definidos geneticamente e que passam de geração em geração. Por exemplo, a alimentação savânica garante que os povos neste contexto tenham uma dentição reforçada, precisamente porque é extremamente benéfico para a sobrevivência conseguir mastigar de forma correta, ou até mesmo em questões fisiológicas, porque um ambiente em que uma caça mais feroz garante a subsistência da espécie vai premiar evolutivamente não só corpos mais atléticos, como um sistema endócrino que produz mais testosterona ou adrenalina, torna estes povos mais ágeis a recolher alimentos através de caça. A mesma lógica aplica-se a populações que tenham evoluído em ambientes florestais. Estes tempos naturais incontroláveis pelo homem da floresta implicam se calhar uma capacidade estratégica e de reconhecimento dos padrões da natureza muito maior. Faz com que um dos traços que seja selecionado seja precisamente a inteligência. Não só isso, como beneficia uma estatura mais pequena, com mais agilidade dentro daquele ambiente, ou até olhos mais protegidos do ambiente de nevoeiro florestal ou dos insetos. Se tentarmos ir ao âmago da questão, começamos a perceber que as diferenças raciais podem ser todas evolutivamente explicadas. Apesar de, obviamente, todas estas coisas serem parcialmente especulativas. Nós tentamos procurar aqui teorias explicativas de cada um dos traços. Isto acaba por funcionar quase como um algoritmo de black box, em que nós vemos os resultados e sabemos que eles foram selecionados porque existem, no entanto não sabemos exatamente a razão pela qual foram escolhidas, mas o engraçado é que de forma mútua, que é sempre nurture e nature a trabalhar junto, destas diferenças biológicas desenvolvem-se também culturas diferentes, que obviamente também estão extremamente relacionadas com o ambiente em que são criadas. As culturas africanas, por exemplo, são extremamente ricas em música e em ritmo, e eu especulo aqui que esses ritos culturais eram extremamente benéficos para a sobrevivência porque ajudam a sincronizar os movimentos numa cultura de caça, porque uma sincronia do grupo é absolutamente essencial para capturar as presas e que obviamente tem todo o aspecto que eu já falei no meu vídeo sobre música, religioso, ritualístico, de unir as comunidades todas num propósito único de entreajuda e de subsistência coletiva. E o mesmo é verdade para toda a cultura de paciência e calma, mais especificamente da China e do Japão, em que é precisamente este espírito paciente, em que sacrifica o presente em prol do futuro, em que se evita o máximo desperdício, que ajuda a aguentar o ritmo
constante da natureza florestal. Está absolutamente presente nestas culturas asiáticas. E a raça é só um dos tantos traços genéticos, biológicos, que definem a forma como nós somos hoje, como nós nos comportamos, como nós nos relacionamos com o mundo. Tem, juntamente com toda a nossa origem biológica, um poder explicativo gigantesco, que é essencial para percebermos o nosso verdadeiro papel. Onde é que nos inserimos, qual é que é a nossa verdadeira vocação, onde é que nos encaixamos na ordem natural. E que explica muito os nossos padrões de comportamento, de pensamento, porque é que nós temos certas preferências e que nos permite viver de forma adequada nas nossas culturas, nas nossas comunidades, nas nossas famílias. Precisamente as diferenças raciais, étnicas, culturais, que são a nossa verdadeira riqueza. Mas nós hoje descartamos isto tudo com a ideologia moderna do clean slate. Esta ideia de que somos todos iguais, de que podemos ser aquilo que nós quisermos. A ideia de que não somos de forma alguma limitados por biologia, genealogia. Somos todos biologicamente iguais. Faz com que nós ignoremos a nossa ordem natural. E isso vem com um grande custo. Usemos só a tom de exemplo um anão que quer jogar basquetebol. Precisamente porque é um exemplo extremo em que estas diferenças genéticas têm um impacto gigantesco no outcome. Um sistema que reconhece estas diferenças genéticas vai garantir uma pluralidade de cultura, em que o anão pode perfeitamente jogar basquete com os seus pares, porque o sistema reconheceu que há diferenças genéticas e por isso adapta-se e pode criar uma cultura que tem em conta estas diferenças. Por isso pode, por exemplo, permitir ao anão que se crie uma liga de anões de jogar basquete, em que podem jogar de forma justa e uma liga para as pessoas altas. Desta forma, criando sistemas mais justos que têm em conta as diferenças genéticas de grupos diferentes. Um sistema que não reconhece estas diferenças faz com que acabem todos mais insatisfeitos. Vai obrigar a uma cultura de inclusividade que faz com que o basquete fique muito pior, que os jogadores altos não possam cumprir o seu papel de forma total e em que os jogadores baixos se sintam permanentemente numa situação de injustiça e de inferioridade em relação aos jogadores altos. Por lhes dizerem que isto é uma meritocracia, que somos todos iguais à nascença, vão-se começar a perguntar: mas eu esforcei-me tanto como o jogador alto e ele tem melhores resultados que eu pus tantas horas na prática, pus tantas horas no treino como o jogador alto e não tenho nem metade dos resultados. E um sistema que nega diferenças biológicas não tem resposta para dar em relação a isto. Esta é a lógica moderna que propagamos hoje em dia, que é completamente nefasta, porque nós somos todos diferentes e isso é uma coisa boa. Porque o que deve ser dito ao anão é que ele nunca vai ser alto. Cruel é estar constantemente a dizer ao anão que as suas diferenças de resultados não têm nada a ver com a sua biologia. Cruel é levar o anão a crer que pode superar as suas limitações biológicas e que pode ter os mesmos resultados que as pessoas altas a jogar basquete. Quando isso, obviamente, não é verdade. Que o vai levar, obviamente, a sentir-se revoltado, a sentir-se injustiçado. O que é importante frisar aqui é que todas as vidas, independentemente de ser de pessoas altas ou de pessoas baixas, da raça X ou da raça Y, com uma determinada cultura ou com uma etnia radicalmente diferente, toda a vida é dada por Deus com todas essas diferenças. Não reconhecer essas diferenças é negar a forma como nós somos naturalmente. E mesmo que não seja visto de um ponto de vista teológico, que seja de um ponto de vista civilizacional, que é precisamente reconhecer estas diferenças biológicas e culturais e ainda assim dar dignidade ao outro grupo. Eu reconhecer que há pessoas diferentes do meu in-grupo que mesmo assim têm dignidade, que garante uma expansão civilizacional duradoura, que é precisamente este espírito que criou as sociedades europeias. E a literatura é absolutamente clara neste ponto. Se faz aqueles estudos para procurar vieses de discriminação racial, vemos que a raça caucasiana é precisamente a que tem menos in-group preference. Ou seja, tal como as outras características que eu já falei aqui, este espírito não está só nas questões culturais, numa cultura que tem ações muito discriminatórias ou que tem a dialética no centro, mas que está logo nos nossos vieses internos. Eu especulo que vem precisamente de um benefício evolutivo neste contexto nórdico das montanhas, em que o nosso nomadismo precisava desta compreensão da cultura alheia, esta lógica de acolhimento e de amor pelo próximo, que é uma lógica que permite maior coesão social, que é mimética e geneticamente bastante reprodutível e que garante mais divergência genética, que é um ótimo fator para perpetuar a espécie evolutivamente. Permeia menos conflitos e por isso mais expansão cultural. É exatamente por causa deste espírito. Enquanto a Europa ao longo de milénios desenvolveu uma série de culturas extremamente diversificadas, as sociedades clássicas da Grécia Antiga ou da Roma Antiga, a era medieval ou bizantino e eventualmente a expansão deste espírito cristão por todo o mundo. As culturas tribais do Amazonas ou da África subsaariana se mantiveram sempre mais ou menos iguais, obviamente com muita variedade organizacional, mas ainda assim por não ter este espírito de acolhimento do outro, de não ver dignidade no outro, ter uma preferência gigantesca pelo in-group, não terem estas civilizações que se expandem e perpetuam. Mas o importante salientar aqui é que a narrativa que prospera é a receita perfeita para o caos. Imaginem que são imigrantes. Chegas a Portugal e os médias dizem que estão todos contra ti, que és oprimido, que és vítima de racismo e discriminação, que estás injustamente numa posição de inferioridade em relação aos outros só por causa da tua raça, da tua etnia ou da tua nacionalidade. A direita diz que estás cá injustamente, que vens cá roubar os trabalhos dos outros, vieste para cá destruir a nossa cultura e que devias era voltar para o teu país. Os jornais convencem-te que há uma vaga de extrema-direita violenta que anda atrás de ti, que te persegue e que te quer ferir. E acrescenta a isto o facto de seres de uma etnia e de uma cultura que faz preferência racial em relação ao in-group, em que a preocupação com o outro não é normalizada e que nos casos mais extremos a violência até é premiada. Eu aqui pergunto, como é que tu achas que isto acaba? E agora imaginemos também do outro
outro lado, imagina que és um português nativo, foste criado neste mesmo ambiente, com os mesmos problemas laborais, sociais, em que agora vês estes imigrantes a chegar a ter os apoios que nunca te foram dados, em que parece que todas as maletas que te acontecem, quer seja roubos, quer seja assaltos, quer seja violência, são feitas pelas mãos destes povos vindores. Vês a deterioração dos serviços públicos que já eram defeituosos a servir a própria nação portuguesa, a ficarem gradualmente piores com este influxo de migrante e, consequentemente, o custo de vida aumentar imenso. E quando mostras um mínimo de indignação em relação a isto, acusam-te a ti de imoralidade. E eu pergunto-vos, como é que acham que isto acaba? E atenção, ambas as narrativas têm bases verídicas. Há de facto discriminação, há de facto violência racial, há de facto gigantescos desafios sociais da importação de imigrantes. Mas a propagação destas narrativas e a sua impulação ideológica só alimenta dos dois lados da moeda um sentimento de injustiça, que gera raiva, que gera revolta e que, se continuar a ser perpetuado, eu pergunto-vos, como é que acham que isto acaba? A resposta é crime. Na mesma, as putas continuam a atacar, dealers a dilar, cheques a comprar, putos vivos a roubar. Não há nada de novo, não há nada de anormal, e as cenas desenrolam-se de forma casual. O que acontece com a imigração em massa quando é feita desta forma é que passamos de uma sociedade de confiança à partida para uma sociedade de desconfiança à partida. A partir do momento em que temos culturas e etnias radicalmente diferentes, há menos pressupostos ontológicos basilares que fazem com que a vida da sociedade se torne muito mais complicada. Porque estes valores basilares de respeito pelo outro, independentemente de raça ou de etnia ou de cultura, de hospitalidade pelo outro, vida em comunidade, de uma posição a priori de entre e ajuda, não estão nas bases da cultura de muitos dos povos que cá entram. Isso é o que tende sempre a acontecer com as tendências cosmopolitas das grandes cidades, em que todas aquelas coisas idílicas da cultura de aldeia, em que este fator de confiança está a se criar no seu expoente máximo, já não são possíveis. Deixar a porta de casa aberta, haver pouca polícia, haver pouco crime, e o pouco crime que há é crime passional, que é tipo bati no amante da minha mulher, ou o meu melhor amigo traiu-me e eu roubei-lhe 7 cabras, e que passa então a haver uma cultura de cadeados, de alarme, vigilância constante e de um espírito de desconfiança do outro logo à partida. E é precisamente por estas diferenças culturais, raciais e étnicas. A realidade do crime violento não passional não é nativo português. Ou seja, este tipo de crime anónimo, normalmente feito em grupo, acontece maioritariamente nas grandes cidades. Isto é crime importado de outras culturas, que têm outras raças e que têm outros valores basilares. Por isso mesmo é que etnias diferentes estão relacionadas com tipos de crime diferentes. Ou seja, há mesmo aqui um caldeirão com imensos ingredientes que faz com que isto se torne muito mais provável. Este tipo de observações sobre a realidade criminal em Portugal é muitas vezes condenada, porque de facto há uma proibição em Portugal de comunicar a nacionalidade dos criminosos nos meios de comunicação. Isto sobre a lógica de proteção da discriminação dos criminosos com base em raça, mas em detrimento da proteção dos inocentes. Porque quando se esconde a realidade criminal do país, o que acontece é que se cria uma ilusão de que se vive num país seguro e propaga-se constantemente esta ideia que vivemos num dos países mais seguros do mundo. E as pessoas, convencidas como eu estava disso, não se vão precaver e, como eu, vão andar às 2 da manhã na cidade de Lisboa quando vem um grupo de etnia diferente lá ao fundo. Assumem que não estão numa situação de risco de vida porque nos esconderam a realidade. Por outro lado, por causa disto mesmo, há uma estigmatização gigante dos imigrantes inocentes. Porque é verdade que há muitos imigrantes que vêm em gangues, muitos que vêm em redes de tráfico humano e muitos que vêm contribuir para a economia paralela através de crime. Mas isso não desfaz a realidade de que a grande maioria vem bem intencionada. Que são os imigrantes que nós vemos no dia a dia. Que são pessoas impecáveis, que vêm com um espírito de bem fazer, vêm com vontade de viver melhor e que são capazes de ser as mais prejudicadas com esta política indiscriminada de imigrantes. Porque são elas que são importadas no mesmo saco com estes gangues criminosos. São elas que, contra a própria vontade, têm que viver nestas comunidades rodeadas de crime, rodeadas de violência e principalmente as que passam a infância neste contexto, em que o fatalismo está de tal forma enraizado na cultura, em que o crime é visto como a única opção de sair desta situação de sofrimento. É a única forma de ganhar dinheiro, de atingir estatuto, de ganhar poder, e é precisamente a narrativa vigente que garante que isto se mantém. O meu episódio provavelmente é um destes exemplos de violência de gangue. Vou falar provavelmente adolescente, do pico do desenvolvimento hormonal, que é só por si já muito conduziva à violência, mas muito mais quando se vive numa cultura de bairro, em que tudo, desde os exemplos das pessoas que tu admiras, ao tipo de música que se ouve, aos videojogos que se joga, em que entre pares há uma cultura em que a violência é premiada e glorificada, e em que se cria uma espécie de hierarquia com base na violência. Atenção, esta explicação não tira responsabilidade criminosa a ninguém. Mostra apenas que um mundo que abandona Deus, que abandona estes valores basilares, que abandona as origens, que permeia e propaga a ideologia liberal, é expectável que isto aconteça. Mas a boa notícia, e eu próprio posso testar isto da minha experiência, o problema vem precisamente de se estar afastado das tuas raízes, da tua cultura, de quem tu és. A prova disto é quando esta energia, este talento, estas características genealógicas são usadas
antes para servir Deus em vez de agir contra ele, vêm coisas absolutamente maravilhosas. As igrejas protestantes que agem em muitos destes bairros são a prova, em que em vez destes talentos estarem a ser aplicados em agendar e praticar crime, são aplicados, por exemplo, em criar música devocional, são aplicados a criar famílias, são aplicados a criar projetos empresariais. Vejam que muitos dos melhores músicos de funk, de jazz e soul vêm precisamente deste tipo de contextos. Por rejeitarem esse espírito de revolta, esse espírito de raiva, conseguiram construir coisas muito maiores, porque não são só estas pessoas que ganham com isto, é toda a sociedade que ganha, porque isto não só não implica haver menos crime, como significa haver mais beleza, haver mais ordem, haver mais prosperidade. É disto que a narrativa vigente nos priva. Mama, unisaidia. Kironda kwa kidole. Kwenda kwa dawa. She is dead, Reverend Mother. I don't understand. What? You're not angry with us? There's no place in our hearts for anger. But this killing, Mama, if such a death happened with us, we'd tie the murderer to a stake and cut his body for fish bait. But we would not. We've been taught to forgive. E um dos pensamentos que mais me assombrou com esta situação toda é porque é que alguém haveria de me fazer isto? Porque é que alguém haveria de me querer matar? E pesou ainda mais tendo em conta os anos que eu tive nestas comunidades a tentar de boa vontade plantar ali este espírito de bem fazer. E não conseguia parar de pensar que aqueles miúdos que estão ali são os mesmos que eu ajudei. Sem conseguir nunca parar de ver ali nas memórias do evento os miúdos que eu conheci, que eu sei que têm um bom coração e que honestamente eram a verdadeira razão pela qual eu me sentia seguro a andar na rua às 2 da manhã. Tanto que eu já tive vários episódios com pessoas que depois de falar comigo me confessaram que tinham más intenções, mas que precisamente pela conversa, pelo espírito, dizem eles, decidiram não o fazer. O que sempre me fez sentir particularmente seguro, porque nunca achei que houvesse razão alguma para me fazerem mal. Foi precisamente à procura de respostas para esta pergunta que um romance de não ficção do final do século XX me elucidou. Em que Truman Capote entrevista durante anos um presidiário que matou uma família inteira para tentar perceber o que é que vai na cabeça de alguém que comete estes atos. E a revelação é absolutamente chocante, porque depois de compreendermos toda a história a fundo, de perceber as situações que o levaram ali, de ficar convencidos que no fundo está ali um bom coração, o assassino confessa que o homem que matou era um homem justo, era um homem bom, era um homem que não fazia mal a ninguém e que foi precisamente quando ele ficou convencido disso que ele percebeu que tinha que matá-lo. Este é o espírito que guia estas ações. O espírito de revolta, de inveja, de orgulho, é o espírito do pecado original, que nega Deus. Não é raça, não é cultura, não é classe social, é o espírito. E por isso é que eu acho que é tão importante tudo aquilo que eu prego aqui nestes vídeos. Conter os vícios, escolher a cultura certa, rezar, servir Deus, servir algo maior, não alimentar nunca este espírito maligno, porque este é o espírito dos anjos caídos. E eu não sou santo. Todos somos tentados por este espírito. Acreditem, eu também senti muita revolta. Então eu dou o meu tempo e a minha vontade a apoiar uma comunidade étnica. Eles vêm para cá, nós damos subsídios, nós damos saúde, nós damos trabalho, nós damos casa e em resposta eles matam-nos. Mas ao abraçar esta raiva, eu estou a fazer exatamente o mesmo que eles me fizeram quando me furaram as costas. Estou a cair exatamente no mesmo espírito. E por isso é que é um nosso dever negar este espírito e plantar antes o espírito templário que nos ergueu, o espírito de hospitalidade brutal, o espírito de amor pelo outro. Não é acolher o pecado alheio, é acolher o outro para o libertar do pecado. Isto é Portugal, isto é o espírito que nos ergueu, isto é o espírito que nos manteve até hoje. Isto não é uma guerra demográfica, isto não é uma guerra racial, isto é uma guerra espiritual. E as pessoas agarram-se muito às suas defesas e justificam-se. Mas eu fui vítima de coisas bem pesadas. Mas essa raiva ajuda em quê? Perpetuar esse espírito mau e contagioso, porque o pecado gera mais pecado. E cada mal que eu inflijo sobre o outro está-lhe a dar uma oportunidade de se enraivecer e de revoltar e infligir mal sobre o outro. E que coisas boas é que vêm disso? Nenhuma. É a queda. Por isso mesmo é com o nosso dever quebrar a corrente completamente. Perdoar quem nos fez mal, mesmo que não se arrependa. E é por isso que eu digo aqui, a todos os que me bateram, os que me esfaquearam, que me traíram, que me abandonaram, eu
perdoo-vos. E se como eu sentes que foste vítima, não caias no mesmo espírito que te vitimizou a ti. Isto é o essencial. Mas agora falamos em termos mais concretos. Na prática, o que é que podemos fazer em relação a isto? Por isso perguntemo-nos o que é que Jesus fez na era da queda romana. Jesus acolheu samaritanos, romanos, judeus, gentios. Este espírito é a nossa esperança. E é precisamente isto que Deus pede no Antigo Testamento aos cananeus, aos babilónios, aos sodomitas. Para não abraçarem a raiva, para não abraçarem a revolta, para não abraçarem o ódio. Porque é precisamente esse espírito que está a contribuir para a própria queda. E de certeza que há aqui mais céticos que vêm salientar os problemas evolutivos de comunidades etnicamente diversas. E a literatura aqui não mente. Há claramente menos apego à comunidade, há um desenvolvimento muito mais lento do que em comunidades etnicamente coerentes, há muita mais polarização étnica e, como consequência, menos solidariedade, mais conflitos, mais violência. Tudo isto por razões puramente biológicas, mas por isso mesmo não é isso que eu venho propor aqui. Que há uma coisa que é de facto a solução para este problema, que é a dialética. O que eu venho aqui propor é um país com diversas comunidades etnicamente coerentes, em que basicamente todas existem esporadicamente e naturalmente segregadas e coexistem e dialogam umas com as outras. E o que isto permite é que sejamos uma nação em que haja alta confiança e que ainda assim sejamos extremamente diversos, em que podemos estar extremamente polarizados e ainda assim não ser violentos, e em que estamos segregados e ainda assim conectados e em que há um espírito geral de entreajuda. E é importante salientar aqui que esta segregação é completamente esporádica, até porque isto é a tendência natural, ou seja, não haver nem políticas públicas que enforcem a diversidade, nem que a contrariem. Isto faz com que se preservem as culturas e que se crie um sentido de comunidade muito maior. Como consequência, cria menos tempo livre, cria menos sentido de alienação e de revolta, cria menos sentido de isolamento. Por isso corta logo raiz aqueles fatores basilares para se virar para uma vida de crime, que causará certamente menos criminalidade e que no fundo é uma rejeição direta da modernidade. E esse é o verdadeiro perigo civilizacional. As sociedades modernas, seculares, republicanas, essas sim é que cessam sempre de existir. Essas é que criam um índice de fertilidade de 2.1 ou menor. E acima de tudo, um espírito de dialética. Este é que deve ser o verdadeiro requisito de entrada. Não é raça, não é religião, não é grupo. É só a capacidade de dialogar. Então pode haver uma escola muçulmana? Sim, se houver capacidade de diálogo com as outras culturas. Creches, escolas, colégio, porque crescer num contexto em que és uma minoria racial e étnica tem implicações gigantescas nesta fase de desenvolvimento psicológico, no que toca à autoimagem, à relação com o outro, à formação de identidade, principalmente quando falamos de culturas diferentes, língua diferente e de raça diferente. E é este sofrimento que nós forçamos hoje com as políticas de diversidade forçada. Uma sociedade ideal é uma sociedade que reconhece, que valoriza e que se organiza com base nas diferenças biológicas e sociais entre todos. Ou resumido numa palavra, uma monarquia. Porque há muito esta ideia de que os imigrantes têm que se assimilar à nossa cultura e que se têm que transformar em portugueses. Mas essa ideia de assimilização é uma ideia imperialista absurda e extremamente cruel. E se estão na dúvida é só ver os comportamentos que eram obrigados aos povos assimilados durante o Estado Novo, em que estas pessoas tinham que ativamente negar a sua biologia, a sua raça, a sua herança genealógica e cultural. Isso obviamente que não faz sentido nenhum. E por isso é que eu acho que é este espírito que nós temos que alimentar, em que vivemos todos integrados nas nossas comunidades locais, com as nossas famílias e com os nossos amigos, nos nossos bairros, com celebrações populares, uma comunidade de indianos, uma comunidade de portugueses, uma comunidade de muçulmanos. Foi exatamente o que aconteceu na queda do Império Romano, em que com este espírito de dialética e de entreajuda se mantiveram aqui os povos lusitanos, coexistiam com os visigóticos e que sobreviveram 7 séculos de mistura moura e bárbara. É exatamente o que vem, é inevitável e é uma consequência da civilização. Mesmo apesar de toda a era da Andaluzia, este espírito cá se manteve. Por isso é que nós hoje falamos português, que é uma língua latina. Por isso é que a Igreja Romana Católica Apostólica ainda hoje se mantém. Este é claramente o espírito que nós temos que manter. Esta coisa maior está acima do nosso bem-estar a curto prazo. Isso é precisamente este espírito templário de acolhimento do próximo, de hospitalidade com o outro, de amor cristão que nós temos que plantar. O que não significa que não tenhamos que duplicar reforços em termos de segurança, evitando, por exemplo, andar na rua às 2 da manhã, porque a paz romana acabou outra vez. Por isso temos que, obviamente, implementar mais mecanismos de proteção, incluindo mais forças de segurança, porque tendo em conta a narrativa que prospera, o crime tem tendência a tornar-se mais gratuito e mais violento. E se não acreditam em mim, é ver Inglaterra, é ver França. Desta vez fui eu, amanhã serás tu, será um amigo teu, será um familiar teu. E para quem não está convencido que tem alguma coisa a ver com a imigração, é ver os países que têm imigração extremamente limitada. O que não significa que não devamos apoiar medidas de restrição da imigração. De facto, podem atrasar a queda inevitável ou pelo menos a tornar menos sôfrega. Pelas ações que nós vemos no dia-a-dia, parece mesmo que este espírito anda adormecido no nosso sangue. É claramente isto que nós já fazemos instintivamente. Este espírito de acolher o outro, de receber bem, de ser extremamente simpáticos, de dialogar. E temos que perceber que isto não vai ser fácil e vai se tornar gradualmente mais difícil. Estas crises que a queda implica, habitacional, laboral, de custo de vida, vão se tornar gradualmente mais agudas. E é nestes momentos de dificuldade em que temos mesmo que nos agarrar a este espírito, que é na verdade um espírito tipicamente português. Vou ler Camões sobre a evangelização de Tomé. As províncias que entre um e outro rio vês, com várias nações, são infinitas. Um reino maometa,
Terra, outro gentil, chegado aqui, pregando e junto dando a doentes saúde, a mortos vida, acaso traz um dia um mar vagando, um lenho de grandeza desmedida. Este é o espírito português que nós temos que plantar. Eu acredito genuinamente que assim podemos evitar o destino da Inglaterra, ou dos cananeus, ou dos babilónios. Portugal pode morrer em organização social com as repúblicas, pode morrer em demografia com a substituição populacional, pode até morrer em riqueza com o capital tardio. Mas uma coisa é certa, Portugal jamais morrerá em espírito. Podem tirar-nos tudo, mas o espírito português ninguém nos tira. Há certos reis que não têm lugar em nenhum reinado. Para onde vão? De onde vêm? Vêm de um país perdido. Vão para um país sonhado. Quando um povo não pensa, cai, não é cair só na inexistência, cai numa coisa que nos é mais próxima, que é a mediocridade. Ora, a mediocridade é a dificuldade de pensar.